Pessoal, então assim, só apagar. Na aula passada a gente viu o passado, simples e contínuo, né? E o que basicamente a gente aprendeu desse tempo verbal, da estrutura dele, né? Agora vocês vão ter oportunidade dos exercícios, tá? Eu peço desculpas a vocês por não ter colocado até antes, mas envolvia ter o programa lá que eu uso para extrair as páginas do livro, né? Não tenho como mandar o livro todo porque o sistema não aceita, né? Muito grande. Lá vocês têm uma gama de exercícios que vão ser resolvidas, né? E a gente vai corrigir nas próximas aulas agora. Passado simples, o que a gente concluiu dele é que a forma dele se estruturar é muito parecida com o que a gente já tinha visto no presente simples, né? Basicamente a estrutura: sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Para interrogar, a inversão de sujeito com verbo, né? E para negar, o acréscimo do not ao verbo. Isso é muito bonito e muito bacana naqueles verbos que a gente aprendeu, que são poucos, que são os verbos anômalos. O to be é o maior exemplo deles, né? Que não carecem de auxiliar, né? A gente aprendeu também que no caso do uso do verbo auxiliar, toda vez que eu falar em sujeito, verbo, complemento, eu troco o termo verbo por cápsula verbal. Eu estou aqui só revisando para vocês terem um panorama do que eu vou chegar aqui. Eu troco a nomenclatura verbo por cápsula verbal. Cápsula verbal é um grupo com todos os verbos que compõem aquele tempo. O presente simples, para os verbos anômalos, tem um verbo só. Para a maioria dos verbos, ele possui dois. Um principal e o outro auxiliar, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. A expressão we study English. O verbo study é um verbo anômalo? Ou é um verbo comum? Lembra que eu falei que os verbos anômalos são o to be, may, could, should, might. Mais uma lista. Eles devem ser uns 15, 20, não mais que isso, tá? O verbo study é um verbo comum, tá? I study English. Aí então eu tenho aqui, we study English. We é pronome fazendo função de sujeito. Eu tenho um verbo e eu tenho English como complemento. SVC, deu certinho. Ocorre que aí você vai me perguntar, professor, mas você falou que é só com os verbos anômalos, aqueles 15 a 20 que você falou, que o verbo se basta. Que o verbo não precisa de outro verbo. Sim, falei. Falei e reafirmo. Aqui, we study English tem um verbo que está oculto e que só aparece quando eu quero enfatizar, né? Quando a gente quer enfatizar a sentença em português, nós estudamos inglês, nós podemos usar, nós estudamos inglês mesmo, né? Ou nós, de fato, estudamos inglês, né? Mas na língua inglesa, a gente não precisa usar dessas expressões. A gente simplesmente faz o verbo auxiliar aparecer. E fica como? Quem é o verbo auxiliar do presente? Essa oração é uma oração no presente. O verbo auxiliar do presente é o do. Onde que eu ponho esse do? We do study English. Nós de fato estudamos inglês. Essa construção não é comum. Esse do, ele está aqui, mas ele fica oculto. Ele só aparece em caso de ênfase. Estão lembrados disso, então?
Tá certo. Então vamos chamar, para evitar confusão, ao invés de verbo, vamos chamar study de cápsula verbal. Porque tem um do implícito ali. Bom, se eu tenho sujeito, cápsula verbal e complemento para construir a afirmação, para construir a negação, eu vou produzir uma inversão entre verbo e sujeito. Lembram disso? Em terra de auxiliar, principal não trabalha. Então a cápsula verbal vai ser literalmente quebrada. E eu jogo para frente da frase, à frente do sujeito, o meu amigo que está escondido. Quem é ele? O do. Do we study English? Uma pergunta que não é muito comum de se fazer, mas que estruturalmente é possível. Bom, voltando, né, a nossa terceira construção necessária. Perdão, gente, aqui eu construí a interrogativa, foi mal. Né? Do we study English é a interrogativa. Eu comecei a falar da negativa e fui levado a falar da interrogativa. Então deixa eu voltar. Para construir a interrogativa, eu produzo uma inversão, uma quebra da cápsula verbal, puxando o verbo auxiliar para o início da oração. Ou melhor dizendo, não necessariamente para o início da oração, porque pode se tratar de orações coordenadas. E aí nós vamos ter um problema. Você vai falar, o professor prometeu no início e foi para o meio. É para a frente do sujeito. E nós temos do we study English. Bom, vocês aprenderam que negação, por excelência em inglês, está associada à palavrinha not, que eu vou ter que encaixar dentro da cápsula verbal. Onde? Logo após o do, né, entre o do e o verbo principal. Tá? Então, nós passamos a ter sujeito we do not study English. Que alguns gostam de contrair, sem problema. We don't. Né? Isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito legal, só que isso tudo só funciona para quase todas as pessoas, menos para he, she, it. Se eu troco o pronome aqui por he, qual o ajuste que eu tenho que fazer na oração afirmativa? É we study English. Quando eu troco por he, qual a alteração que eu tenho que fazer? O do está explícito? O does está explícito? Não. Se ele não está explícito, em terra de auxiliar, principal não trabalha, mas em terra que não tem auxiliar, quem não pode pagar a empregada doméstica, lava os pratos. Studies. E é esse, aqui é um I, tá, gente? He studies English. Ah, professor, mas e aquela forma enfática? Né? Ele, de fato, estuda inglês. Ah, aí volta tudo em terra de auxiliar, principal não trabalha. Eu boto o does aqui. Por que que eu não posso fazer, não copia? Isso. He does studies. Porque esse entra em conflito com esse. É o mesmo elemento. Terceira pessoa do singular. Se eu conjugo aqui, eu não preciso cá. Mas se eu não tenho isso, eu preciso dessa terminação IES. Bom, troquei o sujeito aqui por he. Vou precisar trocar aqui por he e aqui também. Mudamos o pronome. Todas as outras duas orações agora têm um erro gramatical. Eu quero que vocês apontem para mim qual. Todas essas duas aqui têm um erro gramatical. Não é do, é does. Uma vez que é he, e todo he, she, it leva S. Lembram disso? Todo he, she, it leva S.
e todo he, she, it, né? Que leva S. E esse verbo termina em O, X, SH, CH, etc, etc. Não só leva S, mas leva ES. Portanto, does não é uma instância mística, mágica, dissociada do do. Ele é o próprio do para he, she, it. Tá? Ficou claro isso? Uma breve revisão do presente simples. Vamos voltar a uma breve revisão do passado simples. He studies English. No passado, eu tenho do no presente como verbo auxiliar. Vamos chamar de Flávio, verbo auxiliar de presente. Quem é o verbo auxiliar de passado? Qual o passado de do? O did é o verbo auxiliar de passado. Vamos a PS. Se eu quero passar essas três construções para o passado, eu tenho he studies English. Como que eu jogo he studies English para o passado? Existe um sufixo do passado que é colado a todos os verbos regulares. ED. No lugar de quem eu vou pôr ED? Exatamente. Na verdade, né, vamos voltar ao verbo à forma original dele. He study English. Né? Study é o verbo bruto. Eu preciso conjugar. Aqui não tem tempo verbal nenhum, aqui é infinitivo. O nome do verbo é to study. Não existe he study. Ou é he studies, ou é he studied. Tem Y. Eu vou acrescentar a sufixação ed. Agora eu tenho uma oração no passado. Professor, o enfático, como que seria? Ele de fato estudou. Devolve para a forma bruta e coloca o did aqui. Você não marca o passado duas vezes, você só marca uma. Ou por meio do verbo auxiliar, ou por meio do sufixo. O comum é o sufixo. Tá claro isso? Esse negócio de marcar com ênfase, eu só menciono para vocês por razões didáticas, para vocês entenderem onde que está esse did. Isso não é muito comum. A gente quase nunca fala de maneira tão enfática. Né? Não há a necessidade. Né? He studied English. Sei lá. É bom que tenha uma expressão de tempo. Vamos pôr yesterday. Só para vocês saberem, mas isso aqui não é necessário. Então eu tenho de novo sujeito, uma cápsula verbal de um verbo só que está no passado e um complemento English. Eu tenho duas orações aqui abaixo que seriam suas respectivas interrogativas e negativas. Para eu transformá-las em passado, elas estão como presente. Para eu transformá-las em passado, qual é a única alteração necessária? No lugar de quem? Exatamente. Vocês estão acompanhando? É isso mesmo? Ou seja, transformar orações do presente simples no passado, quando o verbo auxiliar se manifesta, é uma mera questão de substituição do verbo auxiliar. O que eu quero mostrar para vocês, só um instantinho, é que se você sabe manipular uma das estruturas, você deduz como manipular as outras. E você vai deduzir agora como manipular o futuro. Diga. Não, com os verbos anômalos você não vai usar ed, você vai usar o infinitivo deles. O que é o infinitivo? É ele sem o to. Isso, né? Por exemplo, I couldn't
Vamos usar sem contração. I could not come to Uffman. Isso aqui está no passado. Quem é que está no passado aqui? O anômalo. Perdão, tem um L aqui. O anômalo está no passado. O outro verbo, que é o verbo come, que é o verbo vir, está no infinitivo. Esse é o verbo to come. Ele aparece na oração sem o to. Eu chamo isso de infinitivo. Quem está no passado é o could, que por acaso é o passado de can. Tá bom? Os verbos anômalos eu vou ter que pegar uma oportunidade para falar só deles, porque eles são um pouquinho complicados. E eles são uma questão de se lembrar. Eles não têm muita alternativa. Não dá para explicar eles por meio de uma lógica, que nem isso que eu vou fazer hoje. Tá? Bom, a essa altura vocês têm que ter a receita na cabeça. Afirmativo. Estrutura. Só essa menina assiste aula, gente? Me ajuda. Sujeito, verbo, complemento. Interrogativo. Eu não quero que vocês me digam a receita. Eu quero que vocês me digam o que fazer. Afirmativo. Eu tenho sujeito. Não decora como verbo, não, senão vai dar merda. Sujeito, cápsula verbal, complemento. Interrogativa. Cuidado. Cápsula verbal inteira? Não. Verbo auxiliar. Sujeito, verbo, complemento. Melhor memorizar assim. Eu pego o verbo auxiliar e jogo para frente do sujeito. Isso é interrogativa. E negativa? Acrescento note na afirmativa. Em que posição? Após o auxiliar. Então vocês já sabem isso que eu vou ensinar aqui. Porque eu vou ensinar exatamente a mesma coisa, só que agora com outra estrutura, que é a estrutura de futuro. Sim, sim. Onde? Não. O passado. Esquece aquele negócio de terceira pessoa singular. He, she, it é igual aos outros. Né? I studied, you studied, he, she, it studied. É tudo, final é de. Também, tudo. Tá? O único tempo verbal que há distinção para he, she, it é o presente. Tá? É o presente simples. Tem uma distinção. O he, she, it vai ter sim uma diferenciação no passado, mas essa diferenciação não se dá no verbo principal. Ela se dá no verbo auxiliar. Sim, coloca did sim. Vamos lá. I studied English yesterday. Mesma coisa. O passado é até mais fácil que o presente, porque não tem a regrinha de exceção de he, she, it. I studied English yesterday. Did I study English yesterday? I did not study English yesterday. Por quê? Vamos pensar por quê. Porque o did marca o passado. Você não marca o passado duas vezes. Quando o did aparece, ele desobriga o verbo de ser alterado. Ficou claro isso agora? Tá tudo no passado. Eu só troquei o pronome. Eu poderia trocar por they, eles. Mesma coisa. They studied English yesterday. Já explico. O does nada mais é que o do. Para he, she, it. Da mesma maneira que você manipula o do, quando você tiver he, she, it, você esquece o do. Isso. Não, quando eu falo em do e does, eu estou falando só em presente. Né?
Tá? Quando eu falo... Isso. Novamente, quando eu falo nos auxiliares do e does, eu estou necessariamente falando de presente. No passado, só existe um auxiliar. E esse cara se chama did. Portanto, did é o passado de do e does. Ah, quando que eu uso do, quando que eu uso does? Do é para todo mundo, does é só para he, she, it. Presente. Foi para o passado, esquece diferenciação de he, she, it, é tudo did. Apareceu did, verbo não ganha de. O único lugar no passado em que verbo ganha de é em construção afirmativa. Em perguntas e negações, quem vai para o passado é o verbo auxiliar, é o do que vira did. Tá ok? Com os exercícios, eu espero que isso fique mais claro. A gente vai resolvê-los já na próxima aula, um bocado de exercício de passado simples. Hoje eu queria falar da última estrutura que a gente tem que ver dos tempos verbais, né? Que o que vier daqui para frente agora em termos de tempo verbal é lucro, né? Vou terminar de fazer a minha obrigação em termos de tempo verbal, que é o futuro, né? Que é o will e a outra estrutura que é o to be, going to. Primeiro que eu tenho que dizer para vocês que essa língua que vocês estão aprendendo é uma língua completamente sem futuro. É sem futuro, literalmente. O inglês não tem futuro, como a gente conhece o termo futuro, né? O português tende também a se tornar uma língua sem futuro, né? Pensa só, o que é mais comum você ouvir na rua? Eu farei minha lição ou eu vou fazer minha lição? Eu vou fazer. Você usa o verbo ir. Não sei porquê, a coincidência, né? Você usa o verbo ir como elemento que indica intenção. Não, isso aí é aberração. A gente nem vai tocar nesse assunto para não confundir, tá? Que eu vou executar, né? Eu vou realizar. Isso tá... Calma, gente. Não vamos misturar as estações. Olha só. Eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou assistir. Isso está dicionarizado, está gramaticalizado, isso é perfeito. O verbo ir é usado como um verbo que aponta no sentido de uma coisa, de uma tendência. Algo que, inclusive, você já tomou as providências para que aconteça. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu vou estar fazendo, eu vou estar encaminhando. Isso não existe em português. Mas isso existe em inglês. Isso existe em inglês. Então, o que acontece? Brasileiro que tem complexo de vira-lata, que acha que tudo que vem dos Estados Unidos ou da Inglaterra é bom para eles, porque ele tem complexo de Juraci Magalhães. Eu não, Deus me livre. Oi? Não, mas eu estou falando brasileiro que tem complexo de vira-lata. Não é entre vírgulas, é sem vírgula. Escuta só. As vírgulas no lugar. Brasileiro, vírgula, que tem complexo de vira-lata, vírgula. É adjetivo explicativo e refere a todo brasileiro. Eu estou falando dos brasileiros que tem, né? Esses que têm complexo de vira-lata, que acham que tudo que vem de fora é bom, ou, para não dizer de vira-lata porque é ofensivo com os pobres dos vira-latas, eles têm complexo de Juraci Magalhães, né? Vocês sabem da história de Juraci Magalhães? Juraci Magalhães é o ex-prefeito de Fortaleza e ex-ministro, se eu não me engano, ministro da guerra do general Geisel. E ele disse o seguinte uma vez, quando o exército brasileiro começou a pegar as diretrizes do exército americano, perguntaram para ele se não era perigoso que o exército americano conhecesse todos os procedimentos e todas as condutas do exército brasileiro. E ele respondeu: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.
E aí, com base nisso, né? Perdão, ele não foi ministro da Guerra de Geisel, não. Ele foi de Figueiredo já. Né? E aí, Falcão, com base nisso, fez uma música chamada Sou Mais no Tempo do Figueiredo, né? Em que ele fala que se o que é bom para os Estados Unidos não vai ser bom para um povo esgalamido e esfraquecido que nem nós. Né? Como eu não compactuo disso, esquece esse negócio de vou estar fazendo, vou estar desenvolvendo. Isso não existe em português. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa discussão. Por que que inglês é uma língua sem futuro? Da mesma maneira que para nós está se tornando comum usar o verbo ir, né, ao ponto que as crianças menos alfabetizadas, coitadas, produto da progressão continuada, dizem eu vou ir ali, né, isso também não, né, aí força a barra. Mas você fala eu vou fazer, eu vou desenvolver, o inglês tem essa estrutura que é o verbo to be associado ao going to e o verbo principal. E isso não é futuro. Calma que eu já chego lá. Isso não é futuro. Isso é uma indicação de intenção futura, dada por um verbo no presente. Chego já lá. Dada por um verbo no presente, mais um particípio, né? ING não é só gerúndio. Nas gramáticas mais modernas a gente chama a terminação ING de gerúndio particípio, né? Então é o verbo ir no presente mais o particípio do verbo principal. Ocorre que o inglês não tem o que a gente chama de desinência, de flexão de futuro. Eu posso dizer eu vou fazer, mas se eu quiser ser mais erudito, o que eu digo? Eu farei. Eu vou falar, eu falarei. O inglês não tem futuro. A noção clássica de futuro, que é a flexão do verbo principal, não existe em inglês. O inglês tem presente. E isso fica claro quando a gente conjuga o verbo no presente para he, it, a terminação S. Aquilo é uma flexão. O inglês tem passado. E isso fica claro na afirmativa do passado quando a gente usa ed. É uma alteração no verbo principal. Mas o inglês não tem futuro. Aí é que eu chego. Então o inglês não expressa a noção de futuro? Sim, ele expressa. Ele tem duas maneiras de expressar. Tá? Quando eu digo que não tem futuro, é que não tem futuro no verbo principal. Mas ele tem uma partícula de futuro, chamada will, ou, tá? Isso aqui é uma estrutura, depois do end, por isso que eu botei em vermelho, tá? É verbo will. É will mais verbo, que é uma das estruturas, e a outra estrutura que é to be mais going to mais verbo. Oi? Um bocado. Tá? É claro que eu não cobrei o entendimento daquilo de imediato. Mas agora você vai poder voltar talvez naquele texto e achar um bocado disso e interpretar bem melhor. Essa é a ideia. Então vamos por partes. Existem duas formas de expressar futuro em inglês. Uma é usando will mais o verbo no infinitivo. I go to the cinema. Eu vou ao cinema. Presente. Como que eu coloco o futuro disso? I will go to the cinema. É só pôr o will na frente do verbo. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é usar to be mais going to. No momento certo eu chego lá. Vamos primeiro falar de will. Então ambas essas estruturas, will e verbo, e going to be going to mais verbo, vão expressar eventos futuros. Mas cada um à sua maneira e com uma função. Tá? O primeiro, a estrutura com will mais verbo, vai expressar uma intenção.
Engraçado, em inglês, intenção pode ser designada pela palavra will, né? Tem um ditado muito comum em inglês. If there's a wish, there's a will. Onde há um desejo, há uma intenção. É claro, professor, mas em inglês intenção não é intention? É também, é um sinônimo, né? Will designa uma intenção. Ora, uma intenção é algo que concretamente acontece? Todas as suas intenções se realizam? Isso. E agora eu tenho a intenção que meu data show volte a funcionar. Só um momentinho. Tá voltando. Tá voltando, mas tem que esperar um pouco da vontade própria dele. Só uma coisa, eu tô notando a sala cada vez mais vazia, né? Então, assim... Ah, jura? Vixe. Mas assim, só tô alertando, eu vou pedir para vocês repassarem o recado a quem não tá. Pode ser que um dia eu acorde assim com a vontade de dar uma avaliação. E aí justamente quem faltou vai ter que conversar com meu amigo Silas. O Silas, amigo do Nat King Cole, o parente do Nat King Cole, o Silas Cole, né? Então, é a família Cole, né? O Silas Cole, a Nat King Cole e Natalie Cole, né? Então, qualquer coisa vocês conversam com o Silas. Bom, gente, voltando aqui. Então, ambos expressam futuro, mas o primeiro ali, o eu com verbo, o eu associado ao verbo, expressa intenção. O segundo vai tratar de eventos futuros já mais concretos. O que diferencia os dois é o grau de certeza, né? Quando você usa o futuro com to be mais o going to, você está dando a ideia de que aquilo é de um grau de certeza, de um grau de confiabilidade que vai acontecer maior, e de que provavelmente já tomou até os passos para que esse futuro se concretize, né? Essa é a diferença. Diferença essa que está ficando cada vez menos perceptível. E eu não estou falando de uso errôneo da língua, não. Eu estou falando de uso da língua pelos nativos. Cada vez mais eles estão usando esse tipo de futuro e esse como se fosse a mesma coisa. Os livros ensinam uma coisa, mas o povo, que é o dono da língua efetivamente, tem feito outra, né? Eles estão tratando o will e going to, é futuro é futuro e acabou, né? Então, esse grau de diferenciação existe, a gente tem que aprender, porque às vezes ele pode ser cobrado, né? Mas ele está ficando cada vez mais escasso. Pouca atenção está sendo dada a isso na língua real, na língua que é falada de fato.
Bom, mas a gente precisa aprender como se fossem coisas distintas. Então, fiz a minha obrigação. Contei, né? Bom, vamos pegar uma oração no futuro simples. Um futuro, primeiramente, com will. After I finish my course, I will look for a good job. Primeira coisa. Aqui eu tenho quantas orações? Duas. Muito bem. Uma oração para cada verbo. Verbo finish, verbo look. Que na verdade é look for. Tá como substantivo isso, job. Depois eu explico para vocês a diferença entre look e look for. Me lembra, deixa isso no cantinho. Depois que eu explicar a estrutura, eu explico a semântica da coisa. Bom, se eu tenho dois períodos, eu vou trabalhar com o período que de fato me interessa, que é o segundo. Sujeito. Esse é o que de fato está no futuro. Essa daqui é a condição temporal, né? Depois que eu terminar o curso. Eu vou fazer tal coisa. Então, sujeito I. Verbo. Look, que na verdade não é look, é look for. Eu explico já por quê. E complemento a good job, que você, se fosse ser mais detalhista, ia dizer que é o objeto indireto. Beleza. Sujeito, verbo, complemento. Muita diferença do presente simples. Isso é uma estrutura afirmativa do futuro. Olha que bacana. No presente simples eu tinha que a estrutura da afirmativa era sujeito, cápsula verbal e complemento. No passado simples, eu dizia que a estrutura da afirmativa era sujeito, cápsula verbal e complemento. E no futuro, a mesma coisa. Sujeito, a cápsula verbal e o complemento. Isso é uma das regras básicas da língua inglesa. A língua inglesa só tem este padrão de oração afirmativa. Sujeito, a cápsula verbal e o complemento. Isso tem que ficar muito claro. Em todo o tempo verbal é assim. Presente, passado e futuro. Adivinha como que eu vou produzir a negativa? Acrescentando not. Adivinha onde? Quem é o auxiliar? Se um eu chamo de will e o outro de verbo, quem é o auxiliar? Will. I will not look for a good job. E agora eu tenho a negativa. Adivinha como que eu vou produzir a interrogativa? Pela inversão de quem com quem? Do will com I, que é o sujeito. Will I look for a good job? Ponto de interrogação. Agora eu pergunto, muito difícil deduzir isso? Não. Basta recorrer àquilo que vocês aprenderam no presente simples e viram de novo no passado e que agora vai ocorrer no futuro. E eu vou demonstrar para vocês como isso. Nessa estrutura com going to, que é a estrutura que designa maior certeza, eu também tenho uma estrutura muito parecida. Eu disse, só existe uma estrutura de oração afirmativa em inglês, e ela tem que ser do tipo sujeito, cápsula verbal e complemento. Sujeito, I. Cápsula verbal, am going to, está em vermelho. Esquece o I, o I é sujeito.
Complemento todo o resto, this paper after class. Traduzindo essa oração, né? I am going to finish this paper after class. Eu tenho o quê? Eu, no futuro bonitinho, no futuro do português que ninguém usa mais. Eu, não, esse é o português que todo mundo usa. Eu finalizarei. Que mais? O que é um paper? Não só. Pode ser. Não nesse caso. Tá no rumo. Artigo. Paper geralmente é um trabalho acadêmico, genérico, tá? É uma forma de designar um artigo, uma resenha, um trabalho qualquer. Uma tarefa acadêmica, sempre acadêmica, tá? Pode ser de nível médio, de nível fundamental ou de nível superior. Então eu finalizarei. O melhor seria traduzir talvez como trabalho, né? Eu finalizarei esse trabalho após a aula. Boa. Sujeito, cápsula verbal, complemento. Esse complemento, por sinal, quem finaliza, finaliza alguma coisa. Portanto, é um objeto direto. Mas vocês não precisam saber disso. Vocês precisavam ter me ajudado e me ajudaram a achar a estrutura básica que eu sempre disse que vai ter em toda oração afirmativa do inglês. Sujeito, verbo, complemento. Quem é o auxiliar dessa cápsula verbal? Am going to finish. Eu não posso ter dois auxiliares. Eu não posso dizer que é o am, o going e o to. Só pode ser uma das três palavrinhas. Quem acha que é o going? Isso é um crime? Era só dois, agora são três, exatamente. Tá vendo? A coisa vai ficando mais complexa. Vai ter oração que vocês vão ter 4 verbos. Por exemplo, Future Perfect Continuous. Vocês podem ter o particípio de um, o contínuo de outro, o futuro de outro, o particípio de mais outro. Isso é normal, tá? São tempos verbais que a gente chama de tempos verbais complexos, tá? Por que é complexo? Porque tem mais de um. A tradução? Como é que você traduz? Que verbo é esse em português? Finalizar. E qual o futuro dele? Eu finalizarei isso. Meu artigo, meu trabalho, após a aula. Tá, mas vamos voltar então. Eu preciso achar o auxiliar disso aqui. Eu tenho uma cápsula verbal de 3 verbos. Quem é o auxiliar? Como é que eu deduzo isso? O auxiliar... Isso. E tem outra explicação mais didática que talvez vocês gravem um pouco melhor. O auxiliar tem verdadeiro apego pelo sujeito. Ele tem que estar sempre ao lado do sujeito. Ele gosta de andar perto. Então é o am. Ah, quem é meu burro de carga? Quem é o meu burro de carga? Em terra de principais? Perdão, em terra de auxiliar, principal não vai trabalhar. Meu burro de carga é o am. Adivinha qual é a oração negativa de I am going to finish? I am not going to finish. Professor, posso contrair? Não, porque você nunca contrai I am. Se fosse he is not, aí sim você poderia. O I am não existe I am not, ok? Existe o I'm not. Você contrai o am com o I, mas nunca o am com o not. Adivinha qual é a interrogativa de I am going to finish? Inverte o burro de carga com o sujeito.
Am I going to... Isso aqui fica inalterado, essa segunda parte, que é só o objeto. Am I going to finish? This paper after class? Isso é estrutura interrogativa. Muito diferente do que vocês aprenderam em presente, né? Quase não tem a ver. Quase não tem a ver com o passado, né? Gente, é a mesma coisa. Basicamente, são 3 regras. Afirmativa, que é a base de todas. Sujeito, verbo, complemento. Negativa, bota um not após auxiliar. Interrogativa, pega o auxiliar, troca de posição com o sujeito. Não tem por onde fugir. Essa é a receita básica. Mas agora vamos ver a ilustração disso com outras orações. Para vocês verem bonitinho, com corzinha. Eu fiz tudo tão preparadinho, eu quero mostrar. Né? Então, a estrutura da oração do presente, e passado simples é isso mesmo. Sujeito, cápsula verbal e complemento. E assim permanece também no futuro. Tá? Se repete a estrutura do presente e do passado no futuro. Sujeito, verbo e complemento. Olha só, presente. I study Spanish on Tuesdays. Eu estudo espanhol, que está errado aqui, porque... Não é um detalhe, mas que eu preciso corrigir para não ficar esse erro me enchendo o saco. Isso. Obrigado. Isso. Tá? Isso aqui não é uma coisa que se diga assim, é grave, mas é bom deixar certinho. Porque a Espanha tá diminutinha assim, aí a gente resolveu. Aliás, eles perdem pro Brasil um bocado de coisa, né? O desemprego deles, coitado, tá por 5%. Vamos lá. I study Spanish on Tuesdays. Traduzindo, Tuesday, todo mundo sabe que é o dia de hoje, terça-feira. Né? Qual o futuro disso? Vamos ver se vocês estão bem treinados. Primeiro faz o futuro com o will. Nós estamos falando dele. Agora vamos focar no will, tá? Foca. Foca no will. I will o quê? Yes. I will study Spanish. Eu botei next year por quê? Né? Porque tem que dar indicação de que vai ser no futuro, né? Então, no ano que vem. Eu não posso dizer às terças. Poderia até, mas aí ficaria confuso se é um hábito. Se eu decidisse que a partir do ano que vem eu vou estudar às terças, né? Eu botei uma expressão só para deixar claro que é futuro. Eu troquei o on Tuesdays, que indica um hábito feito às terças, por next year, que é ano que vem. Beleza. Will mais study, eu chamo will de partícula de futuro. Tá? Partícula de futuro. E o study, eu chamo ele de verbo principal no infinitivo. Tá? Por que no infinitivo? Professor, que bicho é esse de verbo no infinitivo? O nome do verbo não é to study? O infinitivo do verbo é o nome dele sem to. Né? To study, quando ele vem para oração, ele vem study. To go, ele vem para oração, ele vem go. E etc, etc, etc. As regras de interrogação e negação, eu disse aqui que são praticamente, não, corrijo, são exatamente as mesmas que já vimos no presente e no passado simples. Vou até trocar o termo. São exatamente as mesmas.
quais sejam. Pegue a oração afirmativa. You will study in France after graduation. Traduzindo, você estudará ou vai estudar na França após a graduação. Olha aí o que eu estou desejando para vocês. Isso é afirmativa. Eu preciso construir a interrogativa. Como eu vou fazer? Will you study? O resto tudo igual? Né? E a negativa? You will not. Então aqui eu tenho o sujeito you, will e o verbo principal e o complemento. Na interrogativa eu tenho a inversão. Will you study in France after graduation? Se vocês olharem, will e o sujeito trocaram de posição. Só isso. Na negativa, you will not study, eu tenho apenas o acréscimo do not se eu comparar com a estrutura da primeira oração afirmativa. Segredinho, que eu não pus no slide para não confundir, mas eu posso agora adiantar. Will mais not pode ser contraído como won't. W-O-N apóstrofe T. Won't. É comum? É, muito comum. Não tanto na escrita, mas na fala. I will not go. I won't go. Antes da gente lidar com a contração, eu prefiro que a gente aprenda a estrutura de maneira bem sólida e aí depois a gente pode brincar com esse negócio de contrair verbo e tal. Eu primeiro quero usar um pouco desse raciocínio quase que matemático que a gramática permite. Tá? Sim, eu fiquei devendo a diferença entre for, tá? O look isolado, sem a preposição for, é a ação de olhar para alguma coisa. O look for é equivalente ao verbo search. O que é search? Quando você usa o Google que clica em search, procurar. Tá? Eu fiquei devendo isso. Alguns verbos em inglês, quando se associa a eles uma preposição, eles têm o dom de mudar de sentido completamente. A gente chama eles de verbos frasais ou phrasal verbs. Eles são um assunto complexo que não cabe no escopo de um curso de inglês instrumental, então eu vou dar só a título de curiosidade. Quem quiser saber mais sobre eles, Google está aí, né? Bom, ainda tenho tempo. Vamos lá. Agora com going to. Vamos brincar com going to um pouco. Vamos imaginar que a nossa decisão de espanhol já foi tomada. Né? A diferenciação diz que não existe, mas a gente vai assumir que sim. Eu disse que o pessoal está desconsiderando sua existência, mas a gente vai manter que exista. I study Spanish on Tuesdays. Bom, eu já paguei meu curso de espanhol para o ano que vem. Como ficaria? Como que eu mudo do presente para o futuro? I am. Boa. O to be de I am going to study Spanish next year. Onde eu tenho a estrutura to be, mais going to, mais study. Onde to be concorda com o sujeito, ele tem que, uma vez que ele é verbo que funciona aqui como um auxiliar, ele toma para si a tarefa da conjugação, do recebimento do not, da inversão com o sujeito. O going to é o particípio gerúndio, né? Pela terminação em ing, ele indica a propensão a um certo evento, é um evento que está... Going to, se eu traduzir ao pé da letra, vai dar o quê? Indo para. Eu estou indo para estudar espanhol, ou seja, eu estou na tendência, já estou no caminho de fazer isso.
né? Eu estou forçando um pouco uma tradução literal, que é para que vocês tenham noção exatamente do que o going to quer dizer em relação ao will. Enquanto o will é uma intenção, o going to é quando você já está indo, né? Enquanto o will está vindo com o milho, o going to já está voltando com o fubá, né? É bem isso. Agora, na prática, na língua inglesa moderna, falada cotidianamente essa diferença, cadê ela? Está sumindo. Tá, não, existe ainda, mas está sumindo. Está tendendo a sumir. Bom, e o study, que é o verbo no infinitivo, que eu já expliquei o que é. E aí eu tenho a mesma questão. As regras são praticamente as mesmas, são exatamente, de novo, praticamente deixa margem para dúvida, exatamente não. São exatamente as mesmas, sendo o verbo be responsável pela concordância e pelas inversões e pelo recebimento de not. Ou seja, se o verbo be é responsável por concordar, por inverter, por receber not, ele só pode ser aquilo que a gente chama de o cara. Como se chama todo verbo que inverte com o sujeito, recebe not? Isso. Exatamente. Ele é o auxiliar. Ele é o faz tudo. Faz tudo. Por exemplo, pegando a nossa oração lá, que era com will, eu dei mais certeza a vocês dos seus estudos na França. Então agora ficou: You are going to study in France. Se eu digo you are going to, provavelmente já é uma ação, já é uma decisão tomada, né? Como fica a interrogação disso? Going to study in France, né? Então, enquanto aqui, afirmativo, eu tenho o sujeito, mais be, going to, mais o study, que é o verbo principal, e o complemento, na interrogativa eu tenho apenas uma inversão do be com o sujeito, resultando em are you after graduation. E na negativa eu tenho apenas a colocação do not após o be, que é meu verbo auxiliar. You are not going to study in France after graduation. Portanto, eu be mais going to. Perdão que eu notei esse erro agora. Cabeça. Isso que é a Ctrl-C, Ctrl-V da manhã. Pronto. Corrigido. Portanto, novamente, be mais going to é a forma genérica de eu me referir, mas quando esse be vem para cá, ele tem que vir concordando com a pessoa. Ora, se fosse he, aqui, he are going to, he is going to study in France. Interrogativa, is he, etc, etc, etc. Como eu sou um cara legal, eu decidi que eu não vou só ensinar o negócio. Talvez uns exercícios, né, para passarem para o futuro as seguintes orações: o will e depois usando be, going to mais.
Então, por favor, we study every day. Como que fica essa oração substituindo every day por tomorrow? Ou seja, substituindo a ideia da rotina do todo dia do amanhã. E primeiro com eu. We will. Não, peraí, ou é every day ou é tomorrow. We will study tomorrow. Exato. Essa é a afirmativa. Né? Essa é passagem para o futuro de uma coisa que está no presente. We study every day, isso aqui é uma rotina. É simples. Só que é um evento futuro. Cuja negação é will not. Pessoal, qual a interrogativa, então? Calma. Isso, esquece o not. Will we study tomorrow? Interrogativa. Bora fazer. Primeiro a gente depois ver. We. Vou pôr no cantinho. We are going to study tomorrow. Perdão, negativa. Tudo igual, né? We are not going to study tomorrow. Interrogativa. Are bateu. We are going to study tomorrow. We are not going to study tomorrow. Interrogação. Are we going to study tomorrow? É isso. Muito bom. Passo para o futuro com will. Como they take vamos entender do que a gente está falando. É o que? Você vai falar, é sujeito. Mas é o que quando você escreve no e-mail lá o campo subject? É o que? Assunto. Assuntos por semestre? College? O que é college? Ah, parece colégio, mas não é colégio. Porque colégio é high school. É universidade. É faculdade. Né? Eu tenho university, né, que é o caso da UFMA. Tem os três campos do saber. A UFMA é feita de colleges, né, de faculdades. Né? Caso não use USP, por exemplo, várias faculdades. É uma nomenclatura diferente do conceito. Na verdade é isso. Então, o que esses são esses assuntos que você faz na faculdade? Como subjects. Subjects. Como você eu na faculdade, né? Que é isso, são as disciplinas, ou como o maranhense gosta de falar, cadeiras. Né? As cadeiras certinhas, né? Porque é da casa,
They take 5 subjects in college this semester. Ou seja, eles fazem 5 disciplinas na universidade esse semestre. E no também vão ser 5. Seguro, todas vão ser ofertadas. Então como é que vai ficar? They will take 5. O resto é igual. Subjects. Oi? Next semester. Verdade. Como é? Ora, é uma Isso. Do jeito aqui, o verbo é uma afirmativa, não tem nenhum auxiliar ali. Exatamente. Bom, qual é a negativa? They not take next semester. E ativa. Bora ver. Era isso. Oi? Não, eu postei o material de apoio disso, tá? E o material de exercícios. They will take 5 subjects in college next semester. They will take. Essa. A próxima. They will take 5 subjects, blá blá blá, next semester. They will not. Not. Will they take 5 subjects in college next semester? Difícil. Talvez trabalhoso. Difícil. Porque isso aqui é tempo, né? A questão é, o que eu quero enfiar para vocês é o seguinte: se eu sei presente simples, eu aprendi os outros 2 tempos. Por isso que eu forcei tanto a barra no presente simples, respondi exercício em sala de aula, né? Agora, daqui para frente, vai ser ladeira. Sabe um, você deduz os outros. Com going to, vamos lá. They are going to take 5 subjects next semester. They are going to take o resto igual. Interrogativo. Aprenderam, não tem mais o que fazer com vocês não. Agora é exercício. Vamos começar. Quem sabe eu não dou outra atividade meio ponto. Ainda mais com o povo faltando. This is very hard. Vamos lá, futuro. Futuro com will. Essa eu compliquei um pouco mais. Por que que tá studies? Boa pergunta. Eu quero que vocês me respondam. Ela estranha. Studies very hard.
Mas passado não é ed? Sim. Tá? É isso sim. Olha só, isso aqui está no presente. Tá? Então, tem uma terminação. Se o he chama essa terminação, lembra? Esse é a pessoa singular. He, she, it termina com S. S saudável. S de singular, S de sadia. Né? Acontece que esse é, uma vez que ele é presente, next week é futuro. E aí como é que vai study com terminação e muito bom. Study very hard next week. O very hard é só a very hard. Muito duro. Tá? E tem a propósito uma vez um evento de um professor chamado Ron Martinez, que ele fala dessas questões do aluno que traduz ao pé da letra, né? E o cara escreveu uma carta a um estudante brasileiro, ele foi para os Estados Unidos, e lá ele conheceu uma moça americana, gostou muito dela, mas a condição financeira dele mal dava para pagar os estudos, né? E aí ele escreveu uma carta para ela. Dear Jane, querida Jane, gostaria de sair com você, né? I'd like to go out with you, go to a restaurant, né? Ir num restaurante. Aí ele terminou lá. But I can't. Posso. I'm hard. Duro. E aí a menina leu e isso não existe em inglês. Em inglês, I'm broke. Tô quieto. Aí sim, significa que você... Mas I'm hard. A menina nunca mais deu a mínima para ele, né? Começou a desconsiderá-lo, achou que ele estava sendo gaiato com ela, e ele sem entender aquilo. Mas um dia ele se enganou. Outra namorada, brasileira também, e escreveu uma carta para ela. Jane, tentei namorar com você, né? Isso tudo em inglês. Tentei namorar com você quando eu era apenas um recém-chegado do Brasil. Você nunca ligou para mim. Arrumei outra namorada e estou feliz da vida. E aí terminou. PS. I'm not hard anymore. Não tô mais duro. Então, dupla interpretação danada, né? Não sou mais quebrado de dinheiro. E a outra que é a Jane. Primeira vez. Bom. Very hard next semester. Very hard, portanto, é adjunto adverbial de intensidade. Oi? Traduzindo dá o que? Sabe? Vai. Perguntou, tem que responder. Ele will study. Vai estudar ou estudará muito. Isso, o melhor jeito de traduzir. Ele vai estudar muito semestre, né? He will not study very hard next week. Interrogativo. É isso. Bora lá, com going to. Com going to. Como he will study very hard. He. Muito bem. He is very hard next week. Eu concordo o verbo to be. Acrescento going to. E o verbo principal. Nega pra mim.
not. Interroga. É isso. E futuro. Só tem dois caminhos da língua inglesa ter futuro. Nos dois caminhos, ela pede ou uma partícula de futuro, chamada will, ou uma estrutura de futuro. Voltando, por que eu disse logo no começo da aula, o inglês é uma língua de futuro? Porque o futuro do inglês faz o verbo principal, como o passado se faz e como o presente se faz, por meio de uma operação no verbo principal. O futuro em inglês, seja no interrogativo, no negativo ou no é dado sempre por um verbo, por uma partícula do futuro, ou por uma construção chamada going to. É por isso a brincadeira do dia que é sem diferentemente do presente e do passado, que eu tenho sim flexão no verbo, futuro não. Futuro é um conceito da estrutura da língua e não da flexão do verbo. Tá bom? Tem um material de apoio no sistema. Vocês baixem o material de apoio, lá tem exemplos e lá tem exercícios. Eu pediria que resolvam a parte sobre passado, tá? A gente vai fazer, eu não vou resolver todos os exercícios com vocês do passado, porque alguns são irrelevantes ou tanto quanto óbvios. Eu vou selecionar alguns para resolver em sala, a gente chegar a algumas conclusões juntos. E ao terminar os do passado, que eu devo abordar na aula de quinta, né? Já peguem o fim de semana para trabalhar nos exercícios de futuro. Lá tem dois materiaizinhos que eu soltei. Um tá Simple Past e outro tá Future. 2 PDFs. Tá? Peguem eles, imprimam, resolvam. A gente vai se debruçar na aula de quinta e na próxima terça em resolver exercícios de passado e de futuro, para que a gente então possa falar de grupos nominais e quebrar aquele mito que tu acha que em inglês é só falar que beleza. Né? Vou explicar quando não falar tudo ao contrário e por que tudo ao contrário, tá bom?